Bom, então, bom dia a todos. Hoje nós vamos ter a apresentação do Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Meis e do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da UFRJ. Ele vai falar sobre conectando o cérebro e o corpo nas demências. Uma nova miocina protege o cérebro em modelos pré-clínicos de Alzheimer. Estou certo? Bom dia. E aproveitar para lembrar também que esse ano o Centro de Estudos ele faz parte também da rede de telemedicina RUT e um projeto de extensão em educação continuada em saúde mental e psiquiatria, o EPSAMP. Então as perguntas também vão ser passadas ao final da apresentação pela web e nós vamos estar também transmitindo pela web. Nós temos alunos, mais de 200 alunos também assistindo pela web. Muito obrigada pela presença, é um prazer ter aqui o professor Sérgio Ferreira, por favor. Posso falar daqui de pé? Pode ser, fala ali da frente, sem problema. Bom dia, alô? Bom dia a todos, estão me escutando aí atrás? Bom, é um prazer realmente estar aqui visitando o IPUB hoje, eu agradeço muito pelo convite, professor Jorge, a professora Andréia, que me convidou especificamente, os colegas que fazem parte desse grupo, alguns dos quais já são conhecidos há mais tempo, outros que eu estou conhecendo agora. Enfim, é uma satisfação poder estar aqui apresentando um pouco do nosso trabalho, o trabalho que nós fazemos lá no campus da UFRJ do Fundão, né, dos Institutos de Biofísica e de Bioquímica Médica, onde eu tenho laboratórios. E eu entendo que a maior parte da audiência tem um viés ou estritamente, ou bem mais clínico, e, na verdade, eu vou estar falando aqui de modelos pré-clínicos, como o professor Jorge mencionou na apresentação do título da minha apresentação, quer dizer, modelos animais de doença, alguma coisa com humanos, mas modelos animais. Mas eu vou tentar dar sempre o enfoque, que é o nosso moto, de fato, o enfoque translacional que permite que a gente tente entender de que maneira os fenômenos patológicos, a patogênese das doenças humanas realmente pode ser mimetizada, modelada em modelos animais e de que maneira, aprendendo sobre o que acontece em modelos animais, talvez permita que a gente desenvolva novas estratégias, novas abordagens preventivas ou terapêuticas para as doenças neuropsiquiátricas que nos afligem. Particularmente, o foco principal do meu grupo, não é o único, mas tem sido na doença de Alzheimer. Bom, então, como nem todos eu acho que estão diretamente ligados na questão histórica da patogênese da doença, eu vou fazer uma breve introdução. Esse slide aqui mostra imagens do Dr. Aloy Alzheimer, e da sua primeira paciente, a senhora Augusta Deter. Ele era um psiquiatra no asilo de Frankfurt, trabalhava no asilo de Frankfurt em 1901, quando a senhora Augusta Deter veio se submeteu aos cuidados dele. Ele cuidou dela por 5 anos, ele fazia todo o acompanhamento clínico dela ao longo desses 5 anos e constatou que ela tinha, como todos sabem, eu acho, um quadro neuropsiquiátrico muito complexo que envolvia desde delírios, alucinações, vários tipos de transtornos, alterações de humor marcadas, mas principalmente tinha um problema de memória. E especificamente no comecinho, quando ela chegou, com a dificuldade de formar novas memórias e depois com o desaparecimento das memórias antigas mesmo. Então, quando a senhora Augusta veio a óbito, ele já tinha se mudado para onde foi que ele foi, meu Deus do céu, já não me lembro, para outra cidade na Alemanha, e ele então conseguiu que remetessem o cérebro da senhora Deter para que ele fizesse análise patológica. E no cérebro dessa senhora, ele viu algo parecido com isso. Então, grandes agregados extracelulares no parênquima cerebral, que ele não tinha a menor ideia de que eram compostos e que ele chamou de focos miliares, focos senis, placas senis. E esses agregados, esse preenchimento escuro dentro dos neurônios, que ele chamou de emaranhados neurofibrilares. E naquela época, evidentemente, não se sabia do que eram constituídos esses agregados. Hoje nós sabemos que os emaranhados neurofibrilares, que são intraneuronais, são formados pela proteína tau,
que é uma proteína que estabiliza o citoesqueleto do neurônio e que, quando se encontra hiperfosforilada, agrega e forma esses agregados grandes. E os agregados externos, extracelulares, são não totalmente, mas predominantemente constituídos por um pequeno peptídeo, que eu vou falar bastante aqui, que é o peptídeo beta-amiloide, né? Então, durante muitos anos, com base naquele tipo de imagem no diagnóstico patológico do cérebro, Alzheimer, isso levou a esse tipo de ideia sobre a patogênese da doença. Nós teríamos aqui dentro dos neurônios os microtúbulos, que são normalmente estabilizados pela proteína tal. Eles estão desintegrando e formando, então, os agregados intracelulares, que são os emaranhados neurofibrilares. Do lado de fora, nós temos aqui uma proteína que se encontra na membrana dos neurônios, na membrana plasmática dos neurônios, na superfície dos neurônios, e que é cortada por duas tesourinhas moleculares, duas proteases, que quebram essa proteína e liberam um peptídeo amarelinho, esse pequeno fragmento, que se chama do peptídeo beta-amiloide. E em meio aquoso, esse peptídeo beta-amiloide tem uma tendência muito grande a agregar. Ele agrega e forma grandes polímeros, grandes fibras, que são como se fossem canudinhos, e esses canudinhos, essas fibras formam, então, se agregam mais ainda, formando as placas amiloide. E o que se acreditava até o meio da década de 90 é que esses grandes agregados, essas grandes placas amiloides, matavam os neurônios, sufocavam os neurônios, assim, uma imagem seria essa, e levaria isso à demência, à morte dos neurônios e à demência. Bom, o que acontece é que, com o estudo da patogênese, do diagnóstico histopatológico de vários casos e a comparação do grau de demência pré-morte com o grau de comprometimento do cérebro, com a quantidade de depósitos amiloide, se verificou que havia uma desconexão muito importante entre a presença desses agregados e o grau de demência. Ou seja, havia pacientes que tinham muitos agregados, muitas placas amiloides no seu cérebro e que, ao morrer, eram relativamente cognitivamente relativamente intactos ainda. Talvez não 100%, mas bastante bem. E, por outro lado, havia pacientes que eram muito demenciados e que tinham relativamente poucas placas no seu cérebro. Então, isso começou a levantar dúvidas sobre essa teoria, e começou a levantar a pergunta de se a doença de Alzheimer seria realmente causada por aquelas placas amiloides. E a perspectiva de que pudesse haver um elo perdido nessa história, algo que não se tinha detectado até aí, que não eram as placas, e que talvez fosse o verdadeiro causador da doença, da perda da memória. Até que, em 1998, um pesquisador da Universidade Northwestern, nos Estados Unidos, em Chicago, que é um colaborador nosso há muitos anos, há 20 anos já quase, ele descobriu que aquele peptídeo beta-amiloide, aquele peptídiozinho que eu tinha representado antes, que forma os longos polímeros, as fibras amiloides, e dá origem às placas, ele também é capaz de formar esses pequenos agregados, que são agregados aproximadamente esféricos, pequenininhos, solúveis, ao contrário dessas placas, que são muito grandes e insolúveis, e precipitam no parênquima cerebral. Ficam aquelas placas depositadas, aqueles depósitos amiloides. Esses oligômeros, que são o nome desses pequenos agregados, são pequenos agregados contendo de 3, 4 até 20 e poucos cópias daquele peptídeo beta-amiloide que se agregam e formam esses pequenos agregados. São solúveis e difundem pelo fluido intersticial, difundem pelo CSF, pelo líquor, e são capazes de atingir várias regiões do cérebro. E o que se verificou, então, é que esses oligômeros, eles se ligam, eles atacam os neurônios. E esses oligômeros existem em laboratório, eles foram inicialmente descritos em experimentos de laboratório, mas depois se verificou que eles existem em níveis elevados no cérebro de pacientes Alzheimer, assim como no cérebro de camundongos e outros modelos animais da doença de Alzheimer também. Então, eles existem, de fato, na natureza, em modelos animais e principalmente no cérebro Alzheimer estão em níveis aumentados em comparação a pacientes não demenciados. E esses oligômeros, eles causam vários tipos de disfunção do cerebral e problemas no cérebro, inclusive, por exemplo, a hiperfosforilação da proteína tal, que leva à formação dos agregados de tal. Então, isso é uma característica patognômica da doença de Alzheimer e que é induzida por esses oligômeros. Os oligômeros induzem estresse oxidativo neuronal, que também é outra característica importante da doença. Pacientes Alzheimer exibem estresse oxidativo forte no cérebro. E outras questões, como a resistência à insulina cerebral, de que eu vou falar um pouquinho aqui daqui a pouco também. E isso tudo, então, leva à perda de memória.
os oligômeros em modelos animais, quando você artificialmente manipula um modelo animal, um camundongo, por exemplo, para que ele tenha maiores níveis mais elevados de oligômeros no seu cérebro, esse animal exibe perda de memória, exibe todo um conjunto de patologias, de neuropatologias muito semelhantes à da doença. Então parece que realmente eles são importantes na doença. Bom, e o contexto da minha apresentação aqui hoje é que, como acho que vocês bem sabem, não há tratamentos efetivos para a doença de Alzheimer. Lamentavelmente, desde a década de 90, os únicos compostos que surgiram aí, inicialmente os inibidores de acetilcolinesterase, que são muito pouco efetivos, inicialmente a tacrina, depois a rivastignina, a donepezila, a galantamina, enfim, mas nenhum deles efetivamente interrompe a progressão da doença, nem recupera a memória em pacientes, quer dizer, não são efetivos. E no começo dos anos 2000, em 2002, foi aprovada uma outra droga, uma outra classe, que é o bloqueador do receptor de glutamato do tipo NMDA, que é a memantina, que tampouco é eficaz. Esses compostos todos funcionam em uma pequena parcela dos pacientes e por um tempo muito limitado. Depois eles perdem a eficácia. Então, há um esforço muito grande na literatura. Vejam bem aqui, nesse artigo de revisão, até dezembro de 2015, tinham sido feitos 1.640 testes clínicos, clinical trials, em Alzheimer, de drogas diferentes, testando centenas de compostos. E nesses centenas de compostos, nenhum deles, exceto a memantina, foi realmente translacionado, chegou à clínica. Então isso mostra a dificuldade que é desenvolver tratamentos para essa doença. E por outro lado, ao mesmo tempo em que isso estimula a busca de entender melhor os mecanismos para que a gente possa eventualmente chegar a uma droga mais eficaz, mais efetiva, por outro lado isso tem levado à questão de como estudar fatores preveníveis, que sejam evitáveis, né, que possam ser prevenidos, fatores principalmente ligados ao estilo de vida. Fatores de risco que são associados à doença e que possam ser alterados num contexto populacional, né? Por políticas de saúde pública, e é nesse contexto que eu vou falar um pouco hoje aqui. Então, esse aqui é um artigo de opinião publicado por funcionários e diretores, enfim, da Associação de Alzheimer dos Estados Unidos, a Alzheimer Association, que é a maior filantropia mundial nessa área, né, que patrocina pesquisas, enfim, apoia pesquisas e faz o atendimento às famílias, aos cuidadores, enfim, é uma organização muito forte. E eles, em 2015, publicaram esse artigo de opinião em que eles comentam que eles acreditam que há suficientemente forte, a evidência é suficientemente forte, quer dizer, há indicações claras, numa perspectiva populacional, para concluir que o gerenciamento de fatores de risco cardiovasculares, e dentre eles eu vou ressaltar aqui o diabetes e a obesidade, podem reduzir o risco de demência. Ou seja, tratar preventivamente o risco cardiovascular pode ser bom também para o cérebro, não apenas para o sistema cardiovascular, mas também para o cérebro. Bom, e como é que isso aí se conecta então com a nossa pesquisa, né? Aquele artigo, como eu mencionei, era um artigo de 2015, mas desde 2007, mais ou menos, 2006, nós começamos no nosso grupo, e essa é uma linha que é principalmente liderada pela Fernanda De Felice, a estudar justamente a questão da disfunção metabólica no cérebro, a disfunção metabólica neuronal, o impacto do diabetes, o impacto da obesidade, por exemplo, no cérebro, e de que maneira isso aí leva a uma resistência à insulina, não apenas a resistência insulínica periférica, que nós estamos acostumados a pensar no caso do diabetes, mas uma resistência insulínica cerebral. E a ideia básica, isso já tem vários artigos publicados pelo nosso grupo em periódicos assim, importantes na nossa área, mostrando que realmente essas pesquisas têm tido um impacto importante no campo, assim, em abrir uma nova fronteira de estudo, abrindo toda essa questão do diabetes cerebral como uma eventual rota terapêutica, até, quem sabe tratar pacientes como a gente trata o paciente diabético, como tratar talvez o paciente neurológico, também o paciente Alzheimer também. E eu vou só mostrar aqui rapidamente qual é a base para isso. Então, no cérebro, nós temos aqui uma espinha dendrítica, né, que é o terminal pós-sináptico de um neurônio, e nós temos aqui, talvez para surpresa de muitos, uma abundante localização de receptores de insulina. E isso talvez seja uma surpresa, porque a gente está habituado a pensar que o cérebro, ia dizer para os alunos, que o cérebro é um órgão independente de insulina. Não precisa de insulina, o cérebro. Isso é um ledo engano.
é uma misconcepção, uma concepção incorreta, causada pelo fato de que, para o ingresso de glicose no cérebro, não é necessária uma ativação aguda da via de insulina. Mas a via de insulina no cérebro, ela atua, há muito receptor de insulina nos neurônios, na membrana dos neurônios. Nós temos aqui, então, a insulina, essas bolinhas verdes, ligando no receptor. Isso causa uma ativação de uma molécula adaptadora que se chama IRS1, e isso ativa a via de sinalização por insulina, que está muito simplificada aqui. Eu botei apenas um dos componentes, é uma linha muito complexa, então não é necessário colocar aqui. E o que é importante para nós aqui é que a sinalização por insulina no cérebro, ao contrário do que ela faz no músculo, por exemplo, em que ela é essencialmente importante para botar glicose para dentro e para promover síntese de proteínas, no cérebro, nos neurônios, ela está envolvida nos fenômenos que nós chamamos de plasticidade sináptica, ou seja, as alterações plásticas que as sinapses sofrem e que estão associadas ao aprendizado e à memória. Então, sem um funcionamento adequado da via de insulina, não há plasticidade sináptica adequada e não há memória. Então isso mostra que se você tem um corrompimento dessa vida aqui, você vai ter problema. E o que acontece na doença de Alzheimer? No cérebro da doença de Alzheimer, o que nós mostramos, e outros grupos também, é que há um acúmulo desses asteriscos vermelhos, que são os oligômeros do peptídeo beta-amiloide, aquelas bolinhas solúveis que eu mencionei agora há pouco. E esses oligômeros, uma das coisas que eles fazem é promover a internalização do receptor de insulina. Então você veja que o receptor de insulina desapareceu da membrana, ele não está mais ali. Então, com isso, mesmo que haja insulina no cérebro, o receptor não está mais ali, ela não vai conseguir sinalizar adequadamente. Por outro lado, esses oligômeros de beta causam também um aumento nos níveis dessas bolinhas vermelhas aqui, que estavam em menor quantidade aqui, estão aumentadas, que são uma citocina, um mediador solúvel pró-inflamatório, que é o fator de necrose tumoral alfa, o TNF-alfa. Né? E esse TNF-alfa ele é um fator que é liberado pela microglia, pode ser liberado por astrócito, pode ser liberado até pelos próprios neurônios, e ele está aumentado no cérebro de pacientes Alzheimer em vários modelos também, a gente já mostrou isso, que em vários modelos experimentais de laboratório ele está aumentado. Ao se ligar ao seu receptor, então, o TNF-alfa ativa uma série de enzimas intracelulares que fosforilam aquela molécula adaptadora que eu falei, que era o IRS1, que dá origem à via da insulina. Então, essa fosforilação, esses fosfatos vermelhos que estão pendurados aqui na molécula de IRS1, bloqueiam a ação do IRS1. Então, quer pelo fato de que o receptor foi internalizado e diminuiu, não está mais na membrana, quer pelo fato de que a via está bloqueada pela fosforilação do IRS1, o fato é que isso leva a um defeito na sinalização de insulina, a uma disfunção do funcionamento sináptico e a um prejuízo de memória. Então, isso aqui é um resumo do que o nosso grupo tem mostrado, outros grupos têm trabalhado nisso também, mas o nosso grupo tem feito contribuições realmente importantes nessa área. E, justamente, voltando ao título da minha apresentação, de que maneira a gente conecta, então, o cérebro e o corpo. Né? E acho que isso é uma questão que realmente é uma questão que, talvez até há pouco tempo atrás, as pessoas não se ligassem tanto na importância de lembrar, quando o neurologista, quando o psiquiatra, enfim, pensa na doença de Alzheimer, às vezes esquece um pouco que o cérebro vive no corpo. E, por outro lado, o endocrinologista, com exceção talvez de pensar no hipotálamo e na hipófise por causa do eixo HPA, não lembra que existe um cérebro lá em cima também. Mas eles estão ali em íntima comunicação, evidentemente. O cérebro faz parte do corpo e o corpo está comandado pelo cérebro em muitos aspectos. Então, essa conexão ficou por muito tempo completamente esquecida na doença de Alzheimer. E o que nós temos mostrado é que fatores inflamatórios que são liberados, por exemplo, com o envelhecimento, uma coisa que é chamada de inflammaging, quer dizer, a inflamação associada ao envelhecimento. A meta-inflamação, por exemplo, que é aquela inflamação de baixo grau, low grade, contínua, crônica, associada à obesidade, associada ao diabetes, associada à artrite reumatoide, a qualquer doença inflamatória de longo curso, persistente, né, duradoura. Mesmo infecções periféricas, como
infecção viral, uma infecção bacteriana, por exemplo, que vai provocar uma liberação maciça de citocinas periféricas. Nesses 3 casos, seja em casos mais crônicos, seja num caso mais agudo, há liberação de mediadores inflamatórios, aquelas citocinas das quais o TNF-alfa é um exemplo, mas há outras. Essas citocinas, então, em parte, chegam ao cérebro, vão ativar as células da microglia, que são os macrófagos residentes do cérebro, e esses macrófagos são células ativadas pelas citocinas e produzem ainda mais citocinas. Então isso gera uma amplificação da resposta, e essas citocinas, então, inclusive o TNF do que eu falei antes, causam essa perda essa resistência à insulina cerebral e levam à disfunção de memória. Então esse é um dos aspectos da conexão. Em outra parte do trabalho que eu não vou mencionar aqui, a Fernanda e estudantes dela mostraram que a administração daqueles peptídeos beta-amiloide no cérebro de um camundongo sadio induz resistência insulínica periférica, induz diabetes periférico no animal. Então, novamente, mostrando que essa seta não é só do corpo para o cérebro, é também do cérebro para o corpo. Há uma comunicação bidirecional aí nessa história, mas nessa parte eu não vou falar hoje. Bom, então, só para dar um exemplo de o que a gente pode propor em termos de terapia com esse tipo de estudo, né? Tudo bem, muito básico, mas será que tem alguma aplicação prática? Bom, isso aqui é um neurônio em cultura mantido no laboratório por 3 semanas. E a gente fez uma marcação aqui em verde, o slide está um pouquinho borrado, eu acho, mas de qualquer maneira, eu acho que dá para ver nesse aumento aqui, a gente vê um prolongamento aqui dendrítico, que são um desses vários prolongamentos aqui dos neurônios, são os prolongamentos que o corpo celular emite. A gente vê um desses prolongamentos e essas bolinhas verdes são as sinapses marcadas com uma substância chamada faloidina, que se liga à actina, uma proteína do citoesqueleto do neurônio. Então a gente vê aqui, as bolinhas são as sinapses. E nesse quadro aqui ao lado, nós temos um neurônio da mesma cultura, pareado, que foi exposto a uma preparação dos peptídeos beta-amiloide, o tal dos oligômeros. Né? E quando a gente faz isso, nós vemos aqui em vermelho, os oligômeros se ligam aos dendritos e causam uma perda maciça das espinhas, e eu acho que mesmo sem quem não trabalha com cultura de células, dá para ver que esse neurônio está mais sofrido do que esse. Esse aqui está bem arborizado, está um neurônio saudável, com muitas espinhas dendríticas, muitas sinapses, e esse aqui tem muito poucos prolongamentos, é um neurônio que está em sofrimento. Agora, o que acontece se a gente tratar esse neurônio aqui com insulina, antes de adicionar os oligômeros? Nós vemos que os oligômeros não têm o impacto negativo que eles normalmente têm. Então, a insulina, a ativação da via de insulina, protege os neurônios do impacto negativo dos oligômeros de beta. E será que isso poderia inspirar uma terapia para seres humanos, efetivamente? Porque nós estamos tão longe, né? Estamos aqui na placa de Petri, no laboratório, na cultura de células. Então, será que isso poderia nos levar a alguma coisa? Então, eu queria citar um exemplo aqui, apenas para ressaltar como é que essas coisas às vezes têm um impacto. Isso aqui é um editorial da Nature de 2012, quando o Obama, presidente dos Estados Unidos naquela época, lançou aquele programa de combate ao Alzheimer, que pretende, acho que eles não vão conseguir, mas pretende acabar com o Alzheimer em 2025. Tem uma terapia que completamente cura o Alzheimer até lá. Possivelmente eles vão atrasar um pouquinho a coisa, mas a coisa está andando. E 2 grandes clinical trials, 2 grandes ensaios clínicos foram lançados no contexto desse grande programa. Um deles é um ensaio que está sendo feito na Colômbia, com uma população grande na próxima cidade de Medellín, que é uma família, um grande coorte de pacientes, todos relacionados por laços familiares, e que é uma grande população de doença da forma familiar da doença. E outra é justamente um teste que está sendo desenvolvido por essa pesquisadora Suzanne Kraft, usando um spray de insulina em pacientes Alzheimer, testando a eventual eficácia da insulina. E justamente nesse editorial que comentava isso, o artigo que era usado como base para explicar por que usar a insulina era justamente o nosso artigo de 2009. Quer dizer, um artigo feito no laboratório, não tinha pacientes naquele artigo, mas que serviu de inspiração para um ensaio que tem se mostrado relativamente bem sucedido, principalmente nos pacientes com a fase precoce da doença ou com comprometimento cognitivo leve ainda. Nessa fase parece que a insulina pode ter um benefício. Nas fases mais tardias, não. E talvez a gente até entenda por que nas fases mais tardias não. Porque se realmente se os oligômeros fazem com que os receptores de insulina saiam da membrana, se você bota o spray de insulina não vai adiantar muito.
né? Então talvez só funcione mesmo num estágio inicial em que ainda há chance da insulina atuar. Mas ao mesmo tempo a gente tem feito estudos com outro tipo de fármacos nessa linha da via de insulina, e são os agonistas de GLP-1. O GLP-1, que é o peptídeo similar ao glucagon, né, ele tem um receptor específico e ele atua no tecido periférico, no músculo, no adiposo, por exemplo, por uma via que é compartilhada com a via de sinalização da insulina. Ele tem muita semelhança à sinalização pelo GLP-1 com a que a própria insulina faz. E usando agonistas de GLP-1, e nós usamos até aqui 2 deles, inicialmente o exenatida, que é o Byetta, vocês talvez conheçam essa medicação que é usada para pacientes diabéticos, e depois o liraglutida, que é o Victoza, que também é um outro medicamento que está aí na prateleira para paciente diabético. E esses 2 compostos, eles fazem com que a via de insulina funcione novamente e melhoram a cognição nesse camundonguinho preto aqui, que é um modelo genético da doença de Alzheimer. É um camundongo transgênico, um camundongo geneticamente modificado, que tem 2 mutações aqui que são características de pacientes Alzheimer, da forma familiar da doença de Alzheimer, e esses camundongos, eles têm patologia cerebral muito parecida com a doença, de Alzheimer de fato, e têm perda de memória. E se nós pegamos esse camundongo já com 13 meses de idade, que já tem um déficit de memória grande, e nós tratamos com esses agonistas de GLP-1, nós recuperamos a memória deles. Então, eu acho que, novamente, é uma perspectiva. Há agora ensaios clínicos sendo feitos nos Estados Unidos, na Dinamarca e acho que na Itália, testando esses compostos também em pacientes, né? Bom, mas eu vou voltar aqui, então, aquele artigo, para a última parte aqui da minha apresentação, que vai chegar na história do exercício, né, que foi, afinal, a razão pela qual eu acho que a André me convidou para vir aqui. Então, voltando àquele artigo da Associação de Alzheimer, eu queria ressaltar um outro pedaço da frase. Eles concluem também que, além daqueles fatores de risco cardiovasculares, a atividade física regular também pode reduzir o risco de demência. Há evidências epidemiológicas e clínicas muito convincentes, assim, embora não livres de controvérsia ainda, né, de que exercício, atividade física pode ser benéfico. Então nós temos aqui vários exemplos, por exemplo, de artigos que mostram o potencial efeito benéfico do exercício, da atividade física, e evidentemente vocês devem estar bem conhecidos, sabendo disso, já há 10 anos, pelo menos o grupo aqui do IPUB, a Andréia, o Gerson e outros colegas, vem se debruçando sobre essa questão do exercício físico e do seu potencial efeito benéfico sobre a doença mental e demência também. Então, há um conjunto de evidências na literatura que sugere que a atividade física pode ser benéfica. A questão é como, né? Como é que essa atividade física leva a um benefício do cérebro? E há vários mediadores, várias moléculas que têm sido propostas nos últimos anos como potenciais mensageiros do efeito do exercício para o cérebro. O que faz com que o cérebro se comporte melhor, tenha uma melhora cognitiva, ou melhora de humor, ou o que seja, com o exercício. Então tem vários mediadores, mas ainda há outros que possivelmente estão sendo descobertos. E eu queria então introduzir aqui para vocês esse novo hormônio, que é essa miocina. Então é um mediador, é um mensageiro liberado pelo músculo, que se chama irisina. A irisina foi descoberta pelo grupo do Bruce Spiegelman, que é um pesquisador da área de diabetes em Harvard, não é um pesquisador de Alzheimer, justamente pelo interesse do exercício físico na regulação metabólica, na doença metabólica periférica, né? Então, é natural que essa coisa tenha sido descoberta por um pesquisador na área de endocrinologia. Então, o que ele descobriu era que quando o músculo se exercita, há a quebra de uma proteína que está na membrana do músculo, que é essa proteína chamada FNDC5, e isso libera um fragmento, que é esse fragmento aqui chamado, que ele deu o nome de irisina, em homenagem a essa deusa grega, Íris, que era uma mensageira dos deuses gregos na guerra dos deuses contra os titãs, lá da mitologia grega. Então ela levava mensagens entre os deuses, e ele então deu o nome desse novo hormônio de irisina. Bom, no trabalho inicial dele, ele estudou, como eu disse, ele está interessado em metabolismo. Então, o que ele estudou foi a conversão do tecido adiposo branco, que é ruim e pró-inflamatório, para o que a gente chama do tecido adiposo bege, que é uma coisa entre o branco e o marrom,
que seria o tecido adiposo benéfico que nós temos quando nascemos, o bebê, enfim, e animais têm esse tecido adiposo marrom também, que é protetor para várias questões metabólicas. Então, a irisina no tecido adiposo branco, ela consegue converter o branco no bege, né? Que é uma coisa a caminho do marrom. E então a primeira coisa que nós nos perguntamos, quando a Fernanda estava num congresso em que o Bruce Spiegelman apresentou isso pela primeira vez, ela teve essa ideia que foi muito interessante. Será que isso, já que nós temos toda essa correlação do diabetes com o cérebro, do desmetabolismo com o cérebro, será que esse hormônio pode ter um papel no cérebro também? Então a primeira coisa, isso foi até parte da tese de doutorado do Michel Lourenço, que hoje é professor lá da UFRJ também conosco, e a primeira coisa foi olhar se essa irisina estava reduzida no cérebro de pacientes Alzheimer. Então, isso aqui é uma técnica chamada de Western blotting, que permite a gente detectar os níveis dessa proteína no cérebro, e a gente vê que nos casos de Alzheimer inicial não tem diferença dos controles, mas tem uma queda no cérebro nos casos tardios, quer dizer, em casos avançados da doença de Alzheimer, você tem menos irisina no cérebro do que nos controles. E isso também se reflete no líquor. Então, aqui é uma dosagem no líquor, no CSF, né? E a gente tem uma diminuição no nível de irisina no líquor nos casos Alzheimer em relação aos controles e em relação aos casos de comprometimento cognitivo leve. Bom, isso não altera no plasma, mas no líquor e no cérebro especificamente os níveis de irisina estão diminuídos. Bom, aí é claro que a gente tem uma capacidade limitada de estudar o que acontece no cérebro humano. Então é por isso que o nosso grupo tenta sempre trazer a coisa para um modelo animal. Então a pergunta é, será que essa diminuição de irisina se verifica também em modelos da doença de Alzheimer? Então nós vimos isso usando 2 modelos de camundongo diferentes. Um são camundongos em que nós fizemos uma injeção intracérebro ventricular dos oligômeros de A-beta. Então nós pegamos os oligômeros de A-beta purificados e nós injetamos no ventrículo lateral direito de um camundongo, esperamos um tempo, isso é uma metodologia que a gente já desenvolveu há alguns anos no laboratório, o primeiro artigo já tem uns 6 anos publicado, e que tem sido bem útil assim, para mostrar patologia e déficit de memória induzido por esses oligômeros em modelo de camundongo. E o outro, aquele modelo geneticamente modificado, aquele camundonguinho que eu mostrei para vocês agora há pouco, que tem umas mutações que são ligadas à doença de Alzheimer. Nesses 2 casos, tanto aqui no modelo com a injeção de oligômeros, quanto no modelo transgênico, nós temos diminuição de irisina no cérebro dos camundongos nesses animais, em relação aos animais controle. Então, o que a gente vê de diminuição de irisina no cérebro do paciente também se verifica no modelo animal. Então, a gente pensou que poderíamos, então, usar o modelo animal para entender um pouco do papel da irisina no cérebro, né? Eventualmente na doença. E a primeira questão, logo, era entender se a irisina tem algo a ver com a memória. Então, nós fizemos umas medidas de eletrofisiologia, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas isso aqui é uma medida em que você estimula um circuito no hipocampo entre CA1 e CA3 e mede a resposta das sinapses a um estímulo elétrico. Então, aqui é a resposta inicial, você faz uma excitação da sinapse com um trem de alta frequência, de estimulação elétrica de alta frequência, e ela aprende, é como se fosse uma memória, ela passa a responder mais fortemente ao mesmo estímulo que antes. Antes dava uma resposta aqui embaixo, depois dessa sessão de treinamento aqui da sinapse, ela passa a responder melhor e é isso aqui. Isso é o que a gente chama de potenciação de longa duração, o LTP, Long Term Potentiation. E o que a gente vê então em azul aqui é o controle normal, que você vê numa fatia hipocampal de um camundongo normal. Agora, o que nós quisemos então? Nós quisemos ver se a irisina tinha algo a ver com a plasticidade das sinapses, com o funcionamento das sinapses, com esse comportamento eletrofisiológico das sinapses. Então nós usamos um vetor, que é um vírus, que carrega dentro desse vírus um RNA, uma molécula de RNA pequena, que é um RNA que faz uma interferência no processo de expressão gênica no cérebro dos animais. Então, com esse vírus, nós conseguimos entregar esse vetor, esse RNA, dentro do cérebro dos camundongos, nos neurônios. Isso faz com que os níveis de FNDC5, que é o precursor da irisina, o RNA cai, então a expressão dessa molécula cai no cérebro, e os níveis da proteína em si caem também no cérebro desses animais. Então, usando esse vetor viral, é uma ferramenta para diminuir, manipular os níveis de irisina. Nesse caso, diminuir o nível de irisina. E o que a gente viu fazendo essa manipulação, diminuindo os níveis de irisina no cérebro dos animais, é que as sinapses no hipocampo deles até formam, parece que aprendem um pouco, mas não conseguem sustentar esse aprendizado. Elas esquecem, entre aspas. Né? Então, a resposta eletrofisiológica delas vai caindo ao invés de ser persistente, como é o controle. Né?
Então isso é a sinapse ao nível celular ali, microscópico. E a memória? Né? Para testar a memória, nós fizemos um teste de memória, que é um teste muito simples, que se chama o teste do reconhecimento de objetos. Então, basicamente, você coloca um camundongo numa caixinha que tem 2 objetos iguais, ele fica ali, cheira um, cheira outro, cheira um, cheira mais ou menos 50% em cada um, que são iguais. Né? Depois disso, você tira um dos objetos e 1h30 depois, 2 horas depois, 24 horas depois, do tempo que você escolher, você coloca um novo objeto. Então, como o camundongo normal lembra do objeto antigo, ele explora menos tempo o objeto antigo e mais tempo o objeto novo, que é novidade para ele. Então, ele é curioso, ele explora mais. Então, isso aqui, essa diferença nas 2 barras aqui, é uma manifestação, uma indicação de que ele se lembra do objeto antigo. Já nos animais que receberam aqueles vetores virais para reduzir a irisina, que a sinapse não está funcionando, eles não conseguem discriminar. Então eles não lembram mais que esse objeto já é conhecido, eles ficam explorando novamente o que já era antigo, já era familiar, que eles não precisariam explorar, mas eles voltam a explorar como se fosse novo. Eles não lembram disso. Né? Bom, aí então a irisina tem a ver com a memória, tem a ver com o funcionamento das sinapses. E será que, já que ela está baixa no cérebro de Alzheimer, no cérebro dos modelos, será que se a gente repuser os níveis de irisina, será que isso melhora a memória dos animais, melhora as sinapses? Então nós fizemos agora um protocolo, eu vou pular esse aqui rapidinho, para esse aqui direto. Esse aqui é um modelo transgênico, aquele camundongo geneticamente alterado, novamente. Novamente, aqui o mesmo tipo de medida eletrofisiológica. Então, estou aqui o sinal basal da resposta das sinapses. O treinamento são essas setinhas aqui. Você faz uma espécie de treinamento, uma ginástica molecular para a sinapse, digamos, e aí ela aprende a responder mais. Então, o animal... o wild type, o tipo selvagem, é o azul escuro. Então ela tem essa resposta aqui em cima, que se mantém parecida com a que a gente viu agora há pouco. Né? O que acontece com o geneticamente modificado, que é um modelo da doença de Alzheimer? Ele se encontra aqui embaixo. Então, as sinapses dele não conseguem manter o mesmo nível de resposta do camundongo sadio. Né? Ele tem doença na sinapse, não está funcionando como é. Agora, o que foi interessante foi que a gente pegou, então, esse camundongo geneticamente modificado, que tem uma resposta sináptica ruim, e nós injetamos um outro vírus diferente, agora não para diminuir, mas para aumentar o nível de irisina no cérebro. Então, nós fizemos uma construção lá, um vírus que permite levar essa molécula para o cérebro dos camundongos e fazer a expressão dela lá. Ela é produzida no cérebro e aumenta no cérebro. Nós vimos que está aumentada realmente. E nesse caso, quando o camundonguinho vermelho aqui, que era o que tinha o defeito genético, que tem a função sináptica prejudicada, quando ele faz exercício, quando ele recebe irisina, tem um nível aumentado de irisina, ele vira a linha cor-de-rosa aqui em cima. Se confunde com o controle. Então a sinapse dele melhora. O funcionamento das sinapses está melhorado. E a memória? Aqui é um outro tipo são 2 outros tipos de teste, eu vou falar só desse aqui. Então, é um teste que envolve um condicionamento aversivo, o camundonguinho leva um choque num dia, aí ele aprende que se ele descer ali de uma plataformazinha, numa gradinha, ele leva um choque. Então, o normal é que ele não leve o choque, ou então que ele fique fazendo um comportamento que a gente chama de congelamento, que ele fica com medo de receber o choque. E aí o que acontece é que o animal geneticamente modificado, ele faz menos congelamento do que o controle, essa comparação aqui do vermelho com o azul, porque ele justamente não lembra que ele levou o choque ali na véspera. Então ele está ingênuo, ele vai meio naíve, ele acha que está ali passeando, não se lembra do choque. O animal controle lembra e fica quietinho esperando o choque. Não vai acontecer o choque no segundo dia, mas ele fica com medo de que possa acontecer porque ele lembra. Já o animal, esse geneticamente modificado, que tinha a memória prejudicada, quando a gente aumenta o nível de irisina no cérebro, da mesma forma que melhorava a sinapse, a gente melhora a memória do animal. Torna ela igual à do controle. Então, melhorar a irisina no cérebro realmente recupera a memória nesse modelo animal. Bom, e o que isso tem a ver, então, com o exercício? Que é onde a Andrea tem o interesse dela. O exercício, será que o exercício tem algo a ver com essa história de melhora de memória? Enfim. Então, o que nós fizemos aqui foi um protocolo de botar esses camundonguinhos para nadar 5 dias por semana, 1 hora por dia, durante 5 semanas. Então, foi um programazinho de condicionamento físico para eles ali, durante 5 semanas. E nessas 5 semanas, então, depois disso, nós fomos medir qual era a quantidade da molécula precursora do FNDC5 e da própria irisina no cérebro desses animais. E nós vemos que quando o animal recebe uma injeção intracérebro ventricular de oligômero, a gente tem uma diminuição na expressão e nos níveis
da proteína no cérebro do animal. Já o animal que recebeu oligômeros, que seria a barra vermelha, mas que foi exercitado, isso vira a barra rosa aqui, ele tem níveis comparáveis de expressão de irisina e até níveis mais altos, na verdade, de proteína no cérebro. Então, na verdade, o exercício até produz mais do que tinha. Quer dizer, fazer exercício aumenta os níveis de irisina, mesmo no animal controle, que não recebeu nenhum oligômero. Veja que comparando aqui a barra azul escura com a barra azul clara, tem um aumento daqui para cá. Esse foi só o efeito do exercício. Então, o exercício aumenta irisina, como a gente esperava, que aumentasse no cérebro, porque o Spiegelman tinha mostrado que aumentava a liberação de irisina periférica. Bom, isso melhora a memória? Então, novamente, aquele teste de reconhecimento de objetos, o animal controle, que discrimina o objeto antigo do objeto novo, o animal que recebeu oligômeros não discrimina, então ele não lembra do objeto antigo, mas o animal que recebeu oligômeros e que foi exercitado se comporta exatamente igual ao controle. Aqui. Então, fazer exercício bloqueia o déficit de memória causado pelos oligômeros de beta. Então, agora, muito bem, o exercício pode estar liberando um monte de coisas diferentes. Será que é justamente a irisina ou é outro mediador daqueles que eu falei lá antes? Né? E aí, para isso, o que a gente fez foi fazer uma abordagem, novamente usar aquele vetor viral que diminui a irisina no cérebro dos animais. Então, nós fizemos o bicho fazer exercício durante 5 semanas, mas bloqueamos a irisina, manipulamos o nível de irisina, bloqueamos aquele aumento que o exercício causa normalmente. O exercício a gente viu que aumenta a irisina. E com esse vírus a gente consegue impedir esse aumento. E aí, nesse caso, o que a gente vê é que temos aqui o animal geneticamente modificado em vermelho, a sinapse dele não sustenta a potenciação, diferente dos azuis, ela cai. Né? O animal exercitado é o azul clarinho, fica igual ao controle, então o exercício é ótimo para a sinapse, mas o exercitado que recebeu o vetor que bloqueia a irisina é o rosinha, ela está aqui embaixo. Então, bloquear a irisina no cérebro do animal com um vírus não permite que o exercício resgate o funcionamento da sinapse. E também não permite que resgate a memória, isso que eu acho que não mostrei aqui. Bom, aí a questão então será que afinal é a irisina, a última questão é a irisina periférica ou é a irisina no cérebro que é importante? Qual é a irisina que é realmente boa para sinapses e boa para a memória? Então, o que nós fizemos foi bloquear, injetar aquele vetor viral que aumenta a irisina pela veia caudal do animal, então perifericamente agora, uma via endovenosa, e bloquear a irisina. Então, primeiro nós fizemos a administração simplesmente endovenosa. E nós vimos que no animal que recebeu o oligômero, novamente, naquele teste de memória, ele não lembra do objeto antigo. Quando você recebe pela veia caudal o vetor que produz irisina, isso salva a memória do animal. Então, irisina periférica funciona? Sim. Né? E irisina central, será que... bom, irisina central já tinha visto. Irisina periférica, sim, funciona. E será que é realmente a irisina que está mediando esse efeito? Então, o que nós fizemos aqui foi fazer esse experimento de exercício, em que nós exercitamos os animais e fizemos o comportamento. E o que nós fizemos aqui foi bloquear a irisina que estava no sangue com um anticorpo, que bloqueia a irisina, que gruda a irisina, impede que ela vá se ligar no seu receptor, que a gente não conhece qual é, e vá funcionar. Então, fazendo isso, a gente tem aqui de novo o animal controle, que tem a memória correta. O animal, seja que recebeu injeção de oligômero ou geneticamente modificada, tem a memória prejudicada, como a gente já viu várias vezes. O animal que recebeu exercício e oligômeros de beta tem a memória boa, mas se eu bloquear com anticorpo a irisina, eu bloqueio o efeito benéfico do exercício. Então, isso acontece também aqui no animal geneticamente modificado, a mesma coisa. O geneticamente modificado tem déficit de memória, ele não discrimina o objeto antigo do novo. Quando ele faz exercício, a memória dele melhora, ele passa a discriminar os dois, mas se eu faço exercício e bloqueio a irisina, eu não tenho mais melhora causada pelo exercício. Então, a conclusão do trabalho é que tanto primeiro a irisina está diminuída nos modelos de Alzheimer, ela é importante para o processo de memória e para o funcionamento das sinapses. O aumento da irisina é capaz de recuperar a memória em camundongos e não basta a irisina, ou não é necessariamente, melhor do que não basta, não é necessariamente a irisina no cérebro. A irisina periférica também tem um efeito. Então, exercitar o músculo, produzir irisina na circulação, por mecanismos que a gente ainda não entende bem, também tem um efeito benéfico no cérebro.
Então, o próximo passo, claro, vai ser tentar entender como que essa erisina periférica está sinalizando para o cérebro, né? Mas isso ainda é coisa para o futuro. Bom, então, finalmente, os vários colaboradores desse trabalho, como eu disse, isso aqui é uma linha que foi iniciada pela Fernanda, e ela é que teve a sacação inicial de ao assistir o Bruce Spiegelman apresentar o trabalho da erisina, pensar que isso poderia acontecer no modelo de Alzheimer também. Vários colaboradores do nosso grupo e de outros grupos aqui do Rio de Janeiro, colaboradores na Universidade de Colômbia que nos ajudaram com a parte de eletrofisiologia, que a gente agora até está conseguindo fazer aqui, mas na época não conseguia, e outros colaboradores em outras etapas do projeto. E esse aqui é uma foto já antiga, mas está aqui o Michel, que foi o líder desse trabalho. Esse aqui já tem um tempinho, mas é uma foto que mostra o grupo, é um grupo bem animado lá, tem um monte de estudantes e pós-docs, e alunos de iniciação científica. Então, apesar de todo o contexto em que a gente está atualmente, a gente ainda está conseguindo tocar, acho que as pessoas não estão chorando ainda no laboratório, pelo menos não o tempo inteiro. Entre uma pipetada e outra pode chorar um pouquinho, mas continua pipetando. E as fontes de financiamento que, no passado, permitiram que a gente trabalhasse. No momento, está muito complicado. Então, a gente espera que eles acordem e tratem de voltar aí, porque senão realmente não tem nem como continuar o trabalho, nem esse, nem os outros que a gente faz no laboratório. Então, acho que eu talvez passei um pouquinho do tempo, mas muito obrigado mais uma vez pelo convite, é um prazer, e se houver perguntas ou comentários, enfim, eu estou à disposição. Então vamos passar as perguntas e comentários do auditório. Enquanto as perguntas vão começar, eu vou aproveitar para fazer uma pergunta para o professor Sérgio. Primeiro, agradecer. Eu acho que muito importante para a gente nesse momento, principalmente nesse momento que nós estamos no Brasil, e todas essas notícias que a gente recebeu essa semana em relação ao CNPq, que é uma agência de fomento extremamente importante para a pesquisa. Vocês com essa pesquisa, que é uma pesquisa reconhecida no mundo inteiro, trabalho seu, da professora Fernanda de Felice, reconhecido em laboratórios no mundo inteiro, fazem um trabalho de qualidade, que tem uma relação importante com a clínica, com a prática. Então, fazer essa associação entre a bancada e a clínica, que é uma coisa também extremamente importante, e nesse momento ainda acreditar no Brasil e ainda insistir e fazer esse belo trabalho no Instituto de Bioquímica Médica. Então, isso é um orgulho para nós da UFRJ. E também de poder estar aqui tentando passar da forma mais didática possível esses dados, que não são dados simples, né? E a gente poder ter essa relação entre as questões de comorbidade metabólica, principalmente quando a gente fala da diabetes, e as doenças mentais. Então, uma questão que eu acho que é importante é você falar um pouco sobre, porque você falou especificamente do Alzheimer, mas a gente sabe que também tem isso em outras demências, né, como a demência do Corpus-Levy, que você mostrou também no teu estudo, e também em outros transtornos que vão ter essa sinalização, por exemplo, da irisina, fazendo aumento de BDNF no cérebro, e a gente sabe a relação disso com depressão, com esquizofrenia, com uma série de outros transtornos, e que também tem relação com as doenças metabólicas. Então, de que forma que talvez isso também possa se expandir para outros modelos de outros transtornos, de outras doenças mentais. Então, essa é uma questão que eu queria que você falasse um pouquinho. E também em relação ao que você pensa sobre como tentar verificar diferentes tipos de intervenção, né? Não só o exercício, mas outras intervenções também, como a dieta, como outras intervenções que a gente também sabe que podem estar contribuindo para essas vias. Muito obrigado, Andréia, pelos comentários e pela questão. Na verdade, a questão levantada é muito ampla, né? Então, tem dois braços aí, pelo que eu entendi. O primeiro, de que maneira esses resultados podem se espalhar também para outros transtornos mentais, para outras doenças, e de que maneira isso pode ser complementado por outras abordagens que não sejam necessariamente o exercício.
Então, assim, tentando dar uma resposta que a gente não fique aqui meia hora respondendo, porque a tentação é de falar mais meia hora aqui sobre todas essas possibilidades, mas tentando ser um pouco mais objetivo, eu acho que a evidência de que a gente dispõe hoje é de que as alterações metabólicas, como você bem mencionou, elas afetam o funcionamento do cérebro em diversas patologias. Então, não é apenas na demência, especificamente não apenas na doença de Alzheimer. Na doença de Parkinson, por exemplo, uma dessas moléculas que é o agonista GLP-1, que é o liraglutida, por exemplo, que eu mencionei, o Victoza, já foi testado com algum sucesso em pacientes com Parkinson. Já foi feito um teste clínico, primeiro um teste aberto, um open label, e depois, agora está sendo feito um teste maior já, duplo cego, analisado, enfim, por um pesquisador chamado Tom Fulton, na Inglaterra. Então, eu acho que em Parkinson isso já está mais ou menos ficando claro, que a sinalização por essa via que tem a ver com a sinalização por insulina, mas que tem a ver com toda a regulação metabólica do neurônio, é importante. Na demência frontotemporal, que nós mostramos aqui na doença de corpúsculo de Levy também, a gente tem redução de irisina, então pode ser que da mesma forma que no Alzheimer, quando está faltando irisina, talvez isso tenha a ver com a memória, pode ser que na demência com corpúsculo de Levy também a irisina não esteja casualmente diminuída. Também tem um papel importante. Então, eu acho que isso abre, sim, e especificamente na depressão, como você bem lembrou, há um trabalho que não é do nosso grupo, uma pós-doc, que foi do grupo do Bruce Spiegelman originalmente, daquele grupo que descreveu a irisina, que descobriu a irisina. Ela mostrou logo em seguida que a irisina aumenta BDNF no hipocampo. Então, esse fator neurotrófico derivado do cérebro, BDNF, é importante para vários aspectos do funcionamento das sinapses e está implicado, inclusive, na depressão. Então, é muito provável isso, a Fernanda tem um aluno de doutorado, o Ricardo, que está tocando isso no laboratório, ele está justamente estudando essa conexão de irisina-depressão com amostras provenientes de pacientes, então, inicialmente com as amostras daquele banco da Stanley, e depois com outras amostras que eles têm obtido, e fazendo o contraponto com o modelo animal. Então, eu acho que isso tem uma chance de espalhar, mas vai ser muito novo, né? Então ainda não deu tempo de começar a sair. Agora, a outra questão era justamente de que maneira o exercício pode ser, será que é a única coisa que a gente deve fazer ou deve complementar isso com outras coisas? Eu acho que, certamente, o controle metabólico pela dieta, não apenas a questão da redução, tem toda essa questão de restrição calórica, que está também bastante em voga, tem a questão do jejum intermitente, que não é propriamente uma restrição, mas um espaçamento do período em que você come, enfim, tem todos esses aspectos. Eu acho que, assim, do ponto de vista de saúde pública, o ideal, muito melhor do que a gente tratar a doença, é prevenir. Então, é muito mais econômico, é muito melhor para todos os envolvidos, os familiares, o paciente, enfim. Então, na medida em que em que esse tipo de conhecimento básico do envolvimento do metabolismo na doença de Alzheimer comece a permear e está já permeando, eu acho que as pessoas vão começar a se ligar mais na necessidade de fazer um estilo de vida que seja preventivo. Não quer dizer que você vai conseguir impedir que o Alzheimer venha, porque pode ser que não seja assim. Mas talvez se você conseguir adiar por alguns anos, 5 anos de qualidade de vida já faz muita diferença. Então, assim, eu acho que para pacientes demenciados, a atividade física pode ser uma questão difícil, inclusive. Assim como para o paciente deprimido, por exemplo. Talvez a questão de como motivar o paciente deprimido a fazer atividade física regular não seja tão trivial, assim, né, do ponto de vista de uma política de saúde pública. Então, eu não digo, tenho um viés, obviamente, molecular, celular, então eu acredito que a gente precisa ir atrás de drogas. Idealmente, alguma coisa que faça a mesma coisa que a irisina e que possa ser posta numa pílula. Né? E que você tome aquela pílula, ou na pior das hipóteses, uma injeção, um PET, uma coisa qualquer, que você use aquela droga e que sinalize que faça o mesmo efeito no cérebro. Mas enquanto isso não vem, eu acho que nós todos podemos fazer o máximo, assim, pegar menos táxi e andar um pouquinho mais, pegar menos elevador e subir a escada, né? Mas aí você certamente entende muito mais dessa praia do que eu, então... Alexandre? Alexandre Guelma, tudo bem? Novidade, né? Quer dizer, irisina, nunca tinha ouvido falar.
fantástico. Quer dizer, então, que tipo de atividade produz mais irisina? Quer dizer, fizeram o ratinho nadar 1 hora por dia, 5 dias por semana. Esse é um detalhe. Mas eu achei interessante você falar que via RNA, quer dizer, via vírus, com a RNA do vírus, você mexe na irisina e bloqueia. E mesmo fazendo atividade física, aumentando a irisina, quando tem o vírus, baixa. E você falou a palavra anticorpo também. Quer dizer, então, se vocês pensaram também em alguma terapia nessa linha imunológica, receber anticorpo, quer dizer, então, vai fazer... Será que em humanos existe algum tipo de tratamento nessa linha também, que modula? Não sei, tem muitas perguntas aí. Então, obrigado pela pergunta, Alexandre. Eu acho que a primeira questão, quer dizer, no caso dos anticorpos que nós usamos, o intuito era o contrário, era bloquear a irisina para que ela não pudesse ter o efeito benéfico dela. Então, do ponto de vista assim, terapêutico, eu acho que seria que ser o contrário, você tem que aumentar a irisina. A questão do vetor viral que nós usamos, é claro que nós fizemos isso em camundongo, mas há toda uma área da biomedicina, que está já há muitos anos em desenvolvimento, que é a terapia gênica. Certamente é uma área bem conhecida de todos nós, e de fato para algumas coisas já estão chegando até remédios. Né? Nós temos aí para uma degeneração, qual é a atrofia espinhal muscular, spinal muscle atrophy, já tem esse Spinraza, acabou de entrar aí, está bombando aí, só que custa uma fortuna, porque é uma técnica muito sofisticada, não é barato produzir o vírus estandardizado, de forma segura para administrar no ser humano, mas esse é só um exemplo no sistema nervoso. Né? Mas eu acho que a terapia gênica ainda está na sua infância para doenças do sistema nervoso, mas ela poderá vir a ser um complemento importante. Caro. Então, novamente, não é a mesma coisa que você ter uma pílula, que se a gente conseguisse identificar, por exemplo, quem é o receptor ao qual a irisina se liga no cérebro, e se a gente conseguir descobrir qual é o receptor e como ela sinaliza, e a gente tem algumas dicas já de como, talvez a gente consiga, não precisa usar a irisina, vai usar uma molécula orgânica, sintética, que possa ser colocada num comprimido e que o paciente tome, que vai ter um efeito parecido, né? Desde que chegue ao cérebro, é claro. Né? Mas é muito mais fácil. Agora, a terapia gênica é uma realidade em algumas áreas, para algumas doenças já vem sendo usada há alguns anos, e para o sistema nervoso agora tem tido bastante entusiasmo aí com essa história da degeneração, da atrofia muscular. Então, eu acho que sim, que há uma perspectiva real por aí. Não agora, mas daqui a uns anos. Professor Rogério. Bom te ouvir, Sérgio. As palavras do Andrés que mostram bem a importância dessa tua palestra aqui no Instituto. Assim, então é sempre excelente estar com você e estar vendo esse trabalho fantástico que vocês vêm realizando junto com a Fernanda e todo o grupo. Né? Eu fiquei curioso, se vocês devem ter pensado nisso, mas queria que você compartilhasse com a gente um pouco as impressões de vocês para explicar que você vê uma redução da irisina nos pacientes no sistema nervoso central, mas que não é observada na periferia. O que vocês pensam que pode estar por trás disso? Essa é uma questão muito interessante também, Rogério, porque tem a ver, inclusive, com quando a gente viu a redução da irisina no líquor, e isso nós usamos para isso uma coorte de pacientes de uma clínica de memória ali do IDOR, do Paulo Matos e outros, enfim, que estão associados a isso, nós obtivemos o líquor dos pacientes e fizemos a dosagem de vários outros metabólitos, inclusive irisina. E vimos essa diminuição. E a primeira coisa que nos surgiu foi a ideia de que isso possa ser um instrumento até diagnóstico. Né? Usar a diminuição de irisina no líquor como um diagnóstico. Só que é óbvio que a coleta do líquor, punção lombar, é muito invasiva, não é fácil, não é agradável. Então a gente pensou, vamos olhar no plasma. Foi por essa razão que nós fomos até olhar no plasma inicialmente. E vimos que não se altera. Mas agora, bem recentemente, nós conseguimos ver, fazendo um isolamento, não da irisina, porque aquela é uma detecção de irisina total no plasma, mas a irisina se liga a certos componentes plasmáticos. Também, e o que nós verificamos é que se a gente isola essa irisina que está especificamente associada a um componente plasmático, a gente vê uma diminuição. Entendeu? Então é possível, talvez, que o nível, o que a gente vê é que tem uma correlação entre o nível de irisina no líquor e a irisina que está dentro dessa fração
né, que está nessa fração associada a um componente. E o que a gente acredita é que essa ligação, essa interação irisina com esse componente leva a irisina, permite que ela chegue ao cérebro ou faz com que ela atravesse a barreira hematoencefálica. E por isso você tem uma correlação clara entre a que está no líquor, a diminuição no líquor e a diminuição plasmática. Então eu acho que na verdade está ligado, é porque quando a gente olhou a irisina total e não essa que talvez seja mais importante. Professor Márcio Amaral. Bem, Sérgio, a Andréa falou que não é um tema simples, mas você conseguiu tornar o tema simples, sem diminuí-lo, sem amesquinhá-lo. Eu acho que isso é o que mais se busca, né? Ou seja, falar para que todas as pessoas que têm um mínimo de conhecimento na área possam compreender. Você foi muito convincente em relação à explicação do processo para essa memória recente ou imediata ou de algumas horas. Mas o processo de deterioração generalizada, esse não foi muito abordado. Você mesmo falou de passagem, a tendência do paciente à deterioração generalizada. Acho que isso certamente vocês vão avançar nesse caminho. Nós fazemos em psicopatologia a distinção entre a amnésia declarativa e a amnésia não declarativa, aquela que a pessoa verbaliza versus aquela que é instintiva, que a pessoa nem sabe que tem e reage daquela maneira, né? O animal, em princípio, só tem a amnésia não declarativa. E eu imagino que, fazendo esse paralelo, em relação aos seres humanos, algumas coisas podem ser bastante diferentes. E a outra coisa seria que um dia também vocês vão ter instrumentos de teste mais subjetivos, não só exercício físico ou algumas outras coisas mensuráveis, vamos dizer assim. Por exemplo, o papel dos desafios e das novas áreas de enfrentamento, de abertura de novas áreas de conhecimento sobre a preservação, ou seja, desafios das pessoas no dia a dia, porque eu acho que é isso, o fator mais importante. Até no exercício físico, a questão também é o desafio, né? O enfrentamento da dificuldade, porque nós não viemos ao mundo para isso, né? Não foi para o prazer. Então, obrigado. Muito obrigado, são 3 ótimos comentários. Em relação ao primeiro, a questão do déficit que vai se tornando cada vez maior, né? Não apenas na formação de novas memórias, mas também nas memórias já consolidadas, o que já se viu é que tanto no cérebro Alzheimer, quanto no cérebro de modelos genéticos, como no nosso modelo de injeção de oligômeros, lá no ventrículo lateral, o que se vê é que nesses animais, à medida que o tempo passa, assim como no paciente mesmo, a densidade de sinapses no córtex, no hipocampo, vai caindo. Então, o processo de patogênese vai seguindo, isso ataca as sinapses e provoca alterações. As sinapses são efetivamente removidas. Inicialmente, elas são até removidas pela própria microglia, que tem essa função de patrulhamento do sistema nervoso central, e acontece um fenômeno muito curioso. O acúmulo de beta-amiloide no cérebro, ele faz com que haja uma produção aumentada de proteínas da cascata do complemento. Principalmente 2 proteínas, chamam C1q e C3. Essas proteínas fazem um tagging, uma marcação da sinapse, e a microglia acha que aquilo é uma bactéria, que foi opsonizada, digamos, né? E ela vai e come a sinapse. Então, o próprio sistema de imunidade inata do cérebro é enganado, é levado a atacar as sinapses. Então, com o passar do tempo, as sinapses vão sendo comidas e vão sendo destruídas por esse e outros processos. Esse é um processo que eu acho particularmente fascinante, né? Porque é um processo que ocorre no desenvolvimento. É necessário fazer a poda da sinapse, porque quando antes de nascer, a gente tem muito mais sinapse do que precisa ter, e depois, nos primeiros tempos de vida, o número de sinapses diminui, porque ficam apenas aquelas que são mais importantes para o funcionamento do cérebro. E a não poda das sinapses leva a outras doenças, como a gente bem sabe, né? Até mesmo como o autismo, por exemplo, e outras doenças. Então, voltando a essa questão, então, eu acho que são 2 coisas diferentes. Uma é o impacto mais agudo, e a outra é o que acontece a longo termo no cérebro. Nós não sabemos ainda, nesse longo termo, se a irisina terá um impacto protetor como a gente acha que pode ter. Então, uma pós-doc do laboratório agora vai justamente iniciar um projeto, ela está começando, que é justamente estudar o impacto da irisina na microglia. Porque eu estou achando que isso pode ser uma chave também para entender se a microglia vai deixar de fazer esse ataque indevido às sinapses. A outra questão era a questão do tipo de memória, né, o teste de memória. Na realidade,
esse teste de reconhecimento de objeto é considerado um teste de memória declarativa. Porque o animal, ele, na verdade, ele não verbaliza, mas ele está te dizendo que ele lembra ou que não lembra do objeto anterior, né? Então, ele é um teste considerado, eu não sou um especialista em memória, assim, testes de memória, né? Mas ele é um teste considerado como sendo de memória realmente declarativa. Então, seria um análogo à amnésia declarativa que o paciente exibe. Não, em relação ao choque não, é outro tipo de situação, de fato. E, inclusive a circuitaria, o teste de reconhecimento de objeto é um teste que envolve mais a circuitaria frontal. E o teste do choque é um teste que depende do contexto, então é hipocampal, e da amígdala, porque é um teste aversivo. Então depende dessa circuitaria amígdala hipocampal, enquanto que o teste de objetos, que é esse mais declarativo, é mais frontal. Enfim, são questões, é óbvio que modelar com camundongo não é o ideal. E há alguns anos atrás, nós iniciamos uma aventura no laboratório, o Rogério até acho que conhece essa história um pouco, que é justamente sair do modelo de camundongo, e o que nós fizemos foi desenvolver um modelo de macaco. Então nós temos um modelo de primata não humano, de macaco, começamos com um macaco menor, que é o sinomolgo, e agora nós estamos rezos. Então, estão sendo feitos muitos estudos, inclusive testes cognitivos muito sofisticados. A gente usa com o Rezos a mesma bateria Cantab que é usada para o paciente, aquele Cambridge Assessment Battery, que é o Cantab, que pode ser usado no iPad. Os macaquinhos têm iPad na gaiola. E eles ficam jogando e aprendem, é fascinante a história. Então, isso é uma outra história. Mas então é uma tentativa justamente de tentar um modelo que seja mais viável, mais próximo da realidade humana, né? E o último, qual era o último ponto? Do desafio. Tem toda essa questão motivacional, certamente, né? Na questão do exercício tem toda essa questão motivacional. Por isso até que eu mencionei na resposta, já não me lembro se foi do Alexandre, se foi de algum outro, que eu mencionei a questão do desafio, de como usar isso para o paciente, por exemplo, deprimido, né? Será que o paciente deprimido vai conseguir ser motivado a fazer o exercício, a encarar aquele desafio bem, ou ele vai ter a reação de desespero, de dizer, não, esse desafio é insuperável para mim, estou falando de coisas que eu não entendo, mas enfim, então tem toda essa questão. E a circuitaria dopaminérgica, serotonérgica no cérebro, Alzheimer, está afetada também. Então nós mesmos já mostramos que os oligômeros de beta diminuem a produção de serotonina no cérebro de animais. Nós temos agora um artigo que está submetido mostrando toda a questão da sinalização dopaminérgica. Então tem esse impacto também. Por isso é que talvez o exercício não sirva para tudo, entendeu? Poderá servir prodromamente, mas talvez quando a pessoa já está muito afetada, talvez não funcione tão bem. Antes da pergunta da Valesca, só fazer um comentário em relação a isso, porque realmente nas fases onde você já tem uma severidade maior de sintomas, vai ser muito difícil fazer a intervenção, mas a gente tem já alguns trabalhos aqui no IPUB com pacientes com depressão maior e com pacientes com demência, CDR1, 2, leve e moderado, e que fazem exercício e continuam fazendo depois da pesquisa nos nossos projetos de extensão. Então, é possível. Professora Valesca. Bom dia, te parabenizar pela tua apresentação. Faço minhas palavras da Andréia, do professor Rogério, em relação ao teu trabalho. É uma honra, né, para a gente da UFRJ. E eu acho que eu vou seguir um pouquinho na linha do que o professor Márcio Amaral comentou, a questão da dificuldade quando a gente transporta esses modelos animais para pacientes com doença de Alzheimer, né? A gente tem, além de toda uma questão muito mais extensa do ponto de vista cognitivo, a gente sabe que existem outros fatores aí, psicossociais e fatores de estilo de vida que interferem na doença. Recentemente, acho que a coisa de 2 ou 3 dias, saiu uma publicação falando sobre a coexistência de patologias diferentes em cérebros de pacientes com demência. Então, dificilmente a gente tem um paciente com aquela forma mais pura de Alzheimer, né? E aí eu acho que é uma das grandes dificuldades que a gente tem quando a gente faz essa leitura de modelos animais, porque a gente realmente não tem essas formas puras em seres humanos. E nem uma correlação tão direta entre desempenho cognitivo e
histopatologia. Então, paciente com muito depósito de placa, muitas vezes tem um desempenho cognitivo que vai depender da sua escolaridade, do nível de cognição prévia. E aí a minha dúvida, assim, como é que vocês veem a integração desse conceito da irisina junto com os conceitos que a gente já tem em relação à patologia da doença de Alzheimer e de outras demências. A gente trabalha já com esse conceito de disfunção sináptica, de desarranjo sináptico, de hiperplasticidade sináptica, mas como é que ele se interage, como é que ele se integra com esses conceitos, né? E, principalmente, a minha preocupação é que cada vez que sai uma notícia dessa na literatura, na mídia, a gente recebe uma enxurrada de pacientes e familiares perguntando: doutora, chegou a cura do Alzheimer? E a gente precisa dizer: não chegou a cura. A gente está caminhando para conhecer a doença, mas a gente ainda não chegou a um projeto de cura. Então, de uns tempos para cá, isso tem sido um esforço dos clínicos que estão mais direcionados, né? Eu falo dos clínicos porque todo trabalho que eu venho fazendo recentemente, até em termos de pesquisa, ele é mais de intervenção clínica, para orientar nessa direção. A gente tem um avanço na pesquisa básica, mas essa leitura ela não é tão direta, tão imediata quanto a gente gostaria que fosse. Então, eu queria te ouvir um pouquinho nessa direção. Obrigada. Eu estou totalmente de acordo, Valesca. Eu acho que justamente a pergunta que o Márcio me fez sobre o modelo tem a ver, puxou essa questão um pouco, né? E todo esse esforço que a gente vem fazendo, que você veja, o primeiro trabalho de caracterização desse modelo de macaco que eu mencionei, por exemplo, demorou 7 anos a pessoa, o estudante e vários outros trabalhando lá para conseguirem fechar aquele primeiro trabalho. É muito difícil trabalhar com macaco, vale a pena? Tem todas as questões éticas, afinal de contas, mas eu vou trabalhar com quem? Com adultos? Com humanos? Vou fazer experimento com humano? Não posso. Né? Coisas que não foram testadas em hipótese alguma, uma coisa absolutamente nova, você não pode começar com o paciente. Então você tem que começar de alguma forma. Então o camundongo é uma forma de começar. Não está longe de ser ideal, e tanto se fosse boa, mais coisas teriam translacionado bem da pesquisa em camundongos para doença mental de modo geral. Nem para isquemia, para acidente isquêmico, não tem nada que funcione realmente. Tem dezenas, centenas de compostos que funcionam em camundongo e que, na verdade, quando você chega no cérebro humano, a coisa é mais complicada, como você disse. Então, é óbvio que a gente vai encontrar muitos falsos positivos no caminho. Mas se a gente conseguir encontrar, dentre 100, 200, 300 falsos positivos, encontrar 1 ou 2 verdadeiros positivos, aí a coisa pode ser... Essa história toda do macaco é uma tentativa de nos aproximar em termos de modelo para o humano, mas ainda não é humano. Agora, tem essa questão da mídia, isso é complicado de fato, porque por um lado, esse trabalho da irisina particularmente, que saiu em janeiro, foi eu acho que teve um exagero, é evidente que a mídia ia se interessar, porque como saiu numa revista mais badalada, e como tem a questão do exercício, que é uma coisa que qualquer um pode fazer, não é uma droga complicadíssima, não é uma terapia gênica, é um negócio complicado, então é óbvio que desperta um interesse muito grande. Eu, cada vez que sai alguma matéria sobre qualquer dos outros trabalhos que a gente já fez lá, de outras coisas que poderiam ter um futuro impacto terapêutico, eu recebo, e eu tenho que dizer, mas eu não clinico, eu não sou nem médico, né? Não atendo paciente aqui, não adianta, já tivemos paciente que de repente abre a porta do laboratório, um senhor de São Paulo, veio de São Paulo com a senhora, com a esposa, para tentar uma terapia. É muito complicado. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, e o cuidado que eu particularmente sempre tento é transmitir para o jornalista, e o bom jornalista faz isso, mas o mau jornalista e sensacionalista não faz, né? É transmitir para o jornalista aquela ideia de que isso aqui é um modelo. Então, se futuramente vai se poder fazer uma espécie de terapia de reposição hormonal com irisina, por exemplo, é uma coisa que pode ser que venha, entendeu? Os estudos com insulina começaram em modelo animal, para depois a gente entender o que acontece para botar a insulina. Os estudos com estrógeno começaram em modelo animal, para depois fazer em humano. Então, eu acho que é assim. Agora, por outro lado, também eu acho que é importante, de certa forma, essa questão da mídia, que tem esse lado negativo do sensacionalismo, tem um lado que é importante, que também quer transmitir para a nossa sociedade o que você disse, que a gente é capaz de fazer, tem muitos grupos no Brasil, em muitas áreas do conhecimento, fazendo pesquisa de muito boa qualidade.
Então, é importante que o nosso público, que afinal de contas é quem paga o trabalho da gente, saiba isso também. Então, é sempre um balanço muito delicado. Agora, do ponto de vista da ciência, eu não vejo muito como fazer diferente do que ter um modelo animal primeiro. Entendeu? Porque o risco, você não pode, é inadmissível, né? O risco de um tratamento experimental. Então, a gente, se não fizer o modelo animal, sair da célula, está mais longe ainda. Se não fizer o modelo animal, eu acho, na minha opinião, a gente não chega nunca no humano, no paciente. Então, é complicado, eu acho que você tem toda a razão, mas é um mal necessário na pesquisa, tem que ter essa fase intermediária de modelo. Meu nome é Pedro, eu sou aluno do mestrado, foi ótima a sua palestra, parabéns. Uma dúvida, no início o senhor falou que os agonistas de GLP-1 e insulina também têm uma melhora considerável. A minha dúvida, esses modelos, os indivíduos, eles tinham resistência insulínica ou não era independente disso? Se não tinham resistência insulínica. E se isso também pode ser um caminho terapêutico para investir com drogas que já dispomos no nosso dia a dia? Isso, mas é exatamente essa a ideia. Esses modelos de camundongo que a gente usa para Alzheimer, seja o modelo geneticamente modificado, seja o modelo que a gente injeta o peptídeo, lá, os oligômeros no cérebro do animal, eles desenvolvem resistência insulínica periférica também. Mas o mais importante é que eles desenvolvem resistência insulínica no cérebro. E esses agonistas, GLP-1, eles são capazes de atravessar a barreira hematoencefálica. Então, eles podem chegar ao cérebro. E justamente, então, a nossa ideia, que infelizmente nós até propusemos, alguns anos atrás, o Gerson foi parceiro num projeto que eu submeti para o Ministério da Saúde, justamente para a gente tentar fazer um teste clínico. Tinha outros grupos clínicos envolvidos, um teste clínico de liraglutida, do Victoza. Isso tem vários anos. O Ministério da Saúde não achou interessante. Então, os ensaios estão sendo feitos na Europa e nos Estados Unidos. Então, estão sendo feitos. Vamos ver. Tomara que funcione. Pena que não terá sido feito no Brasil. Mas, se funcionar, vamos todos ficar muito felizes. Mas a ideia é essa, é usar drogas, fazer o que a gente chama de reproposicionamento, né? O repurposing. Né? Tirar uma droga que é usada para um determinado fim e tentar, e que, portanto, já tem todo um perfil toxicológico, já tem tudo conhecido, já é permitido o seu uso clínico, e tentar ver se é possível usar em Alzheimer. Então, esses agonistas, assim como a insulina, no caso intranasal, no caso da insulina, vem por aí. E nós estamos com um tempo bem limitado, isso é bom, porque tem, né, várias perguntas, então vou só abrir para a última pergunta e depois então a gente tem que encerrar, mas com certeza o professor Sérgio depois pode responder a outras perguntas. Eu gostaria de saber, em relação à severidade da doença nesses camundongos que vocês avaliaram, a questão da erisina, porque se mostrou na questão da resistência à insulina que aqueles mais severos, o aumento dessa insulina não poderia causar efeito por conta de falta de receptores, etc. Aí, até onde vocês estudaram até agora, em relação à erisina, como que isso funcionaria no rato com essa doença mais severa, e aí aumentar essa erisina por meio de drogas, de alguma maneira especificamente, se isso teria efeito, já que tem todo um ambiente, né, inflamatório, que você mostrou anteriormente, e talvez a falta desses receptores por uma diminuição de síntese proteica que você mostrou. E aí, comparado ao exercício, né, eu defendendo o exercício físico, no caso, comparando a uma droga em específica, poderia estar funcionando em outras vias de síntese proteica, reduzindo toda essa questão inflamatória do ambiente.
São pontos muito bons. Essa questão do exercício, justamente, teria uma possibilidade, essa questão do efeito anti-inflamatório, que esteja, de alguma forma, modulando a inflamação. E essa questão da síntese proteica, na verdade, eu nem falei disso, mas é uma outra linha de trabalho do nosso grupo. A consolidação das memórias nos neurônios, nas sinapses, requer síntese de novas proteínas. Então, de fato, mecanismos que estimulem a síntese proteica são benéficos para a memória. Isso já se sabe. E uma das ideias é que o exercício, o BDNF e outras coisas liberadas pelo exercício promovam a síntese de proteínas. Agora, na doença de Alzheimer, há uma inibição da síntese proteica nas sinapses. Isso está mostrado tanto em cérebro Alzheimer quanto em modelos, em animais. Então, isso a gente vem trabalhando também um pouco nisso. Então, uma das ideias que a gente está querendo, isso nós não fizemos ainda, são duas. A primeira é aquela que eu mencionei de tentar ver a questão da irisina na microglia, na inflamação. Primeiro, olhando a microglia, porque é uma célula importante nessa questão toda, a gente quer focar nela. E segundo, essa questão da irisina na síntese proteica. Qual é o efeito que a irisina tem em resgatar a síntese proteica que está comprometida na doença de Alzheimer. Então, eu acho que são duas ideias muito boas que nós estamos, de fato, perseguindo no laboratório. A outra questão que você falou, até que ponto você já tem um déficit grande de sinalização por insulina nesses animais? Nesses animais que a gente injeta com oligômero ou no modelo transgênico, já tem déficit de insulina, de sinalização por insulina. Então, eles têm ambos déficits na sinalização cerebral por insulina. Então, parece que, mesmo que a gente não consiga, eventualmente, tratar com insulina, talvez consiga com a irisina, porque a via de sinalização é outra. A gente viu que a via de sinalização da irisina envolve AMP cíclico, enfim, é um pouco diferente da via disparada pela insulina. Então, pode ser que mesmo que a pessoa já esteja com uma sinalização por insulina um pouco comprometida e talvez a insulina não funcionasse mais por causa disso, talvez a irisina ainda assim. Então, mas isso é futurismo, não sabemos ainda. Bom, antes de passar para o professor Jorge, só alguns informes, mas de qualquer forma, eu acho que é muito importante deixar aqui registrado que trabalhos como esse do professor Sérgio Ferreira, da professora Fernanda de Felice e de vários laboratórios da UFRJ e de todas as universidades do Brasil, muitas vezes dependem dessas agências de fomento como o CNPq. E se a gente pensar que muito desse trabalho, por exemplo, foi feito graças à ajuda de muitos alunos de iniciação científica que às vezes não têm nem dinheiro para pagar a passagem para ir para o laboratório. Então, uma bolsa de pesquisa faz uma diferença enorme para resolver problemas da sociedade. Então, eu acho que isso é uma coisa bastante importante nessa semana, para a gente não deixar de sair daqui hoje pensando um pouquinho sobre isso. E semana que vem nós temos a palestra da professora Ana Cristina Figueiredo, que é professora titular daqui do Instituto de Psiquiatria e coordenadora do programa de mestrado profissional. E ela vai falar sobre núcleo de pesquisa clínica em psicanálise e a construção coletiva do caso clínico. E eu espero vocês aqui semana que vem. Vou passar para o professor Jorge para encerrar. Então, vamos agradecer ao professor Sérgio a excelente palestra e mais uma demonstração da alta qualidade da pesquisa que se faz na UFRJ, desejando que a gente possa continuar a fazer isso. Muito obrigado, professor. Ingratos com os caminhões.